Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, vamos lá para mais um podcast. Hoje nós estamos voltando aí com manutenção nos estados, que é uma série muito interessante, porque a gente que é do Rio de Janeiro aqui, a gente conhece bastante as empresas aqui do Rio de Janeiro, e essa série foi feita para a gente conhecer pontos de vista diferentes, né, dos nossos estados. Não parece, mas muda muita coisa e a gente tem a oportunidade de aprender. E vamos para mais um podcast. Eu quero te convidar, antes de falar com a nossa convidada, que você já está vendo aí, né, pedir para que você se inscreva no YouTube, no nosso canal, Manutenção com Propósito, siga a gente no LinkedIn e vamos nessa. Bom, gente, eu conheci, tive a grata oportunidade de conhecer a Sammy, nossa engenheira, ela vai falar um pouco das suas formações e qual é a nossa expectativa. Primeiro, eu vou falar que a gente vai falar com alguém lá da Bahia, né? Então, você vai ver no mapinha aí, do manutenção dos estados, vai estar marcado de vermelhinho aí o estado da Bahia, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer alguém que tem muita relevância e vai trazer muitos inputs valiosos para a gente, vai falar de propósito, vai falar de eficiência energética, ESG, vários assuntos a gente vai ter a oportunidade de falar essa tarde. E, como sempre, eu acho que é sempre melhor franquear a palavra para a nossa entrevistada de hoje, para ela se apresentar e falar um pouco do que ela faz na área da manutenção, na área da relevância do trabalho que ela tem hoje. Bom, então, lá da Bahia, né, vamos falar com a Samily Filgueiras. Obrigado, tá? Por vir aqui no nosso canal, ser entrevistada. E vamos lá. Fala um pouquinho de você, por favor, Samily. Olá, pessoal. De antemão, quero agradecer a oportunidade de estar aqui representando, né, a Bahia, representando Salvador. A página Manutenção por Propósito me chamou muita atenção, porque a gente realmente tem esse propósito, né, de estar levando o nosso conhecimento a impactar pessoas positivamente cada vez mais. Então, eu sou a Samily, eu sou daqui de Salvador, Bahia, tenho 32 anos. Atualmente, eu sou engenheira eletricista. Atuo na área de uma grande empresa com gestões de energias renováveis, né? A gente faz aí a gestão de energia solar, né? Temos nossos equipamentos e eu tenho um grande trabalho, são 5 anos de experiência, com uma grande equipe, fazendo aí manutenções em usinas solares. Eu sou gestora de operações no Brasil inteiro. Hoje temos aí cerca de 36 usinas e vim aqui agregar um pouquinho o conhecimento com vocês. Eu também sou formada em TI, né? Tenho uma experiência na área de TI, sou eletromecânica automotiva, trabalhei aqui no Nordeste, em Salvador, 9 anos na área automotiva, com carros, montando, desmontando, empresas de concessionárias, terceirizações de frotas. Então, acho que nosso bate-papo hoje vai englobar muitas questões legais para estar compartilhando esse conhecimento aí, trazendo sempre o nosso propósito, né? Então, vamos nessa. Muito obrigada, viu, Silvio? Perfeito, perfeito. Muito bom. Bom, gente, então, só pela breve apresentação, deu para perceber que a gente tem muita coisa para falar. E no nosso canal, a gente busca sempre trazer, né, motivação, inspiração para nós, aprender a parte técnica também. A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar, né, sobre a importância da pessoa começar na operação na base ali, conhecer, né, bem profundamente, e como é bom também ter visão do futuro, olhar para frente. Então, em off aqui, antes de a gente começar a nossa gravação, a gente estava falando sobre isso, estava quase fazendo um podcast em offline aqui, né? Muito interessante. Bom, vamos por partes, né? Logo que eu vi o seu perfil, uma das coisas que tem sido muito disseminado é a cultura, né, o ESG, né? A gente tem visto falar sobre todas as empresas estão bem empenhadas, né, entenderam. E aí, quando eu converso com colaboradores das diversas áreas, a gente sempre tem várias dúvidas sobre isso, né? E a eficiência energética está dentro desse meio, faz parte disso também, essa relação. A gente sabe que é um assunto bem amplo, eu não tenho expectativa de conseguir falar sobre tudo isso. Por isso que eu queria tentar linkar, né? Pelo menos agora a gente vai poder falar das suas outras experiências, mas tentar falar sobre eficiência energética e o que é eficiência energética, na verdade, aonde ela se encaixa na ESG, o que é a ESG. Eu quero, antes de fazer mais perguntas, que se você puder falar um pouco disso para a gente.
Vamos sim. Então, né, a gente tem visto, né, falar bastante aí de ESG, de eficiência energética, empresas que prestam, inclusive, serviços para outros prestadores de serviço para estar desenvolvendo isso dentro da empresa. E fica, assim, um tabu mesmo. Poxa, o que é isso? É uma modinha? É uma coisa que já existe? Veio de onde? Então, eu vou explicar um pouquinho, começando a falar sobre ESG, né? A sigla ESG significa Ambiental, Social e Governança, né? São práticas, né, que as empresas elas estão adotando para estar trazendo os objetivos de desenvolvimento sustentável para a sua empresa. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável na verdade, a ONU desenvolveu 17 objetivos com melhoria de práticas, né, no mundo para a gente estar avaliando essa eficiência energética, né, diminuindo aí as emissões de gases, diminuindo aí, controlando o consumo de energia, porque do jeito que a gente vai crescendo, acaba que chega um momento que vai colapsar. Então, eles têm essas 17 práticas mundiais que uma delas entra para a ESG. Então, a ESG é como se fosse eu vou dizer mais assim, para ficar mais globalmente falando, é uma prática mesmo. É uma prática de desenvolvimento sustentável que você vai colocar dentro da sua empresa. Mas como é que eu posso trazer isso para dentro da minha empresa, né? Se você tem uma questão se você gera energia hoje, que a energia, o consumo de energia é uma das práticas da ODS, né? Uma das 17 práticas. Então, se você gera energia hoje, se você consome muita energia, como é que você pode, qual a prática que você pode desenvolver dentro da sua empresa para melhorar nessa questão, para agregar ao ESG. Então, o ESG ele veio justamente para isso, para pegar essa prática da ODS e você conseguir ali, com normas, desenvolver e ter os benefícios. Um exemplo, tem empresas que hoje instalam energia solar, tem empresas que hoje fazem um retrofit na iluminação, tem empresas que hoje têm frotas de carro e essas empresas pegam práticas de diminuição de consumo de carbono. Então, são diversas práticas que você pode estar agregando dentro da pequena, grande e média empresa. Isso não é só para grandes empresas, porque grandes empresas têm um setor lá específico de ESG que vai ali junto com todos os seus colaboradores, e recebe esses benefícios direto. Eu participei de um evento essa semana que estava falando justamente do Sebrae, que falava como as pequenas e médias empresas, porque às vezes isso tem um custo, mas até onde esse custo é viável em questões de benefícios, porque tanto para grande, pequena e média empresa, o objetivo principal da ESG é você diminuir o consumo, você melhora a sua produtividade, você faz uma análise, né, ali de tudo, das práticas, quais são as práticas que aquela empresa tem. Isso, empresa, gente, qualquer tipo de empresa que gera não, que tem consumo de energia elevado. Então, você faz uma análise ali dessas práticas que você tem. Aí você pode fazer um retrofit com lâmpadas, né, de energia, copos descartáveis. Então, tem práticas globais aí que você pode começar a investir pequeno, porque hoje tem selos, né? A empresa que ela tem práticas ESG tem vários benefícios para investidores. Se você, de repente, é uma startup, eu trago muito para a parte menor, ou uma grande companhia, você tem isenções fiscais, você entra num grupo seleto ali de investidores, pessoas que sabem que aquela empresa tem prática de excelência em consumo de energia. Um investidor, ele tem, né? Ele tem o interesse de estar ali vendo qual é o propósito dessa empresa, qual é o segmento dessa empresa, já tem um know-how maior. Então, por isso que tem-se muito essa questão. E, às vezes, muitos empresários procuram saber se realmente é vantagem ou não. Mas a principal vantagem hoje para um empresário estar investindo na prática ESG é melhorar a sua produtividade, porque você acaba fazendo uma análise completa, né? Se você começa com o consumo de energia, que é da prática, né, da ODS lá, você para dizer, poxa, como é que está minha produção, como é que está minha operação, o que eu posso melhorar? Você já faz um embasamento aí geral ali dentro da sua empresa, né? Então, basicamente, é um dos principais, eu acredito, objetivos hoje de você estar aderindo a essa prática ESG, né? Entendi. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Então, assim, é bom porque, em si, implantar é produtivo, porque você olha, né, tentando puxar mais para a parte de eficiência energética mesmo, olhando, né, sei que tem mais informações aqui que englobam isso, mas todo o ESG em si, implantar isso
é bom porque você olha de uma maneira diferente para o seu negócio, e além disso, você também tem incentivos, né? Então, assim, existe incentivos de acordo das empresas que vestem essa camisa, né? Então, por si só, a prática do ESG ela é bom por si só. Além disso, existem incentivos por causa disso, correto? Exato. E quando você investe o ESG, o ESG é essa parte que você vai desenvolver e aplicar dentro das normas para você ser reconhecido aí com essa prática. Mas aí vem assim, por que as empresas a gente vem mais com eficiência energética? Porque justamente a gente tem esse consumo de energia. E ele é um dos principais pontos que dentro a gente teve a agenda aí 2030, essa semana foi a 28ª o encontro mundial global, que vai diplomatas, vai mais de 200 países lá, e um dos principais temas atuais para ser tratado dentro das ODS é a eficiência energética. Por quê? Está colapsando essa questão de consumo de energia, está aumentando cada vez mais. A nossa matriz energética ela tem um déficit um pouco grande, que antes a maioria da nossa geração de energia era hídrica, está crescendo agora com as renováveis. Então, eles juntam a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela junta esses países todos aí. Esse ano parece que foi em Dubai. Então, foi semana passada. Então, eles juntam e fazem determinações global, não só para empresas, mas assim globais, para que todas as pessoas consigam futuramente ter acesso à energia elétrica, né? Então, como esse é um tema principal, são 17 objetivos que a gente tem, que vai dar fome, são várias práticas sustentáveis, mas o tema de eficiência energética hoje e a prática ESG vem porque as empresas são as que mais têm consumo de energia hoje. Né? Então, quando você faz um estudo, você tem, porque é vantajoso eu ter, como empresa hoje, investir em eficiência energética, né? Porque você tem um aumento aí da produtividade e tem um custo de produção melhor. Então, quem é a operação, porque geralmente são as empresas, as indústrias, as empresas que têm um operacional maior, que tem essa necessidade. Então, isso é uma via de mão dupla, né? Você ajuda aí a evitar gases de efeito estufa, você ajuda as práticas ambientais diversas e tem essa questão de produtividade. Você melhora a sua produtividade com o custo de produção. Legal, legal. Interessante isso. Eu acho interessante que a gente que trabalha em indústria, com manutenção desde cedo, existem vários valores, né, que a gente aprende na empresa e traz para os nossos familiares, né? Então, Sim. assim, não é muito de, quando a gente falava de 5S, né, de controle de qualidade. Incrível como tem coisas que a gente traz do nosso trabalho e leva para nossa casa, né? E é legal ter a oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que, sobretudo, pensar de forma geral, né, no nosso planeta, na existência humana daqui para frente, a gente já consegue sentir alguns impactos bem relevantes, né, no nosso mundão aí. A gente passou agora por aqui um calor enorme e a gente dá muito valor. Fica sem energia elétrica quando está com muito calor, né? E aí na Bahia, é muito quente. Como é que tá aí agora? Muito quente. Salvador é igual Rio, 40 graus, meu amigo. Aqui, ó, calor, a gente está aqui com o ar-condicionado ligado o tempo todo, consumindo essa energia o tempo todo, porque não tem para onde correr. É bem complicado. A gente está com essa onda de calor aqui, mas aqui chegou aqui no Rio, né? A gente tem praia, a gente está sempre procurando, mas é complicado no mundo corporativo hoje, com uma quantidade de. Tá estranho. Os efeitos climáticos hoje, né? Tá bem. A gente antes tinha as estações do ano bem definidas, a gente até sabia fazer as nossas programações. Hoje o verão começa mais tarde, tá quente, demora de chover, e aí isso tudo é resultado, né? Às vezes a gente acha que não, tem gente que não tá nem aí para essas práticas sustentáveis, mas assim, é importante a gente estar trazendo, conscientizando, né? Dentro das empresas que já têm essas práticas ESG, a gente tem agora até uma questão que está vindo nova, que estava também vendo uma reportagem recente, que é práticas de liderança sustentável. Como é que você vai direcionar um líder para que ele tenha aí, que ele monitore suas equipes dentro das práticas sustentáveis, para estar fazendo em casa a simples coleta de lixo, né? Uma coleta seletiva, um simples racionamento de energia. Como é que você pode estar trazendo isso? Porque se cada um fizer a sua parte, realmente a gente tem um futuro bem melhor, mas não adianta uma empresa ter um setor lá de eficiência energética e não ter pessoas trabalhando e entendendo o princípio, entendendo o propósito que aquilo ali precisa ter futuro e é para si mesmo, né? Então, os benefícios, eles vão além. A empresa sempre vai procurar a produtividade, né? A eficiência também do custo.
Você tendo eficiência energética, você tem uma melhoria no seu custo. Mas isso é uma questão global, isso é uma questão humana, né? Uma questão sustentável. Engloba todos. Então, acho que a conscientização é importante para você estar fazendo, saber o porquê você está fazendo, é muito importante. Eu acho interessante também que você falou sobre... você usou a palavra propósito aí, né? O nosso canal, a gente repete isso direto, né? Mas o que eu acho legal é que a gente que trabalha, podemos colaborar para que as nossas metas, por exemplo, que os nossos planos estejam ao encontro disso, né? Por exemplo, quando a gente passa por projetos de inovação, de melhoria, pensar na produtividade da melhoria, na redução de custos e também pensar de forma maior, né, qual o impacto que a gente vai ter isso aí para o meio ambiente, né, a economia que a gente vai gerar. Cara, muito legal falar sobre isso. Eu acredito que esse movimento vai ficar cada vez mais forte, né? Mais forte. E tem uma coisa importante, só para poder a gente, desse ciclo mais empresarial, que as pessoas têm muitas dúvidas, existe um monitoramento, né, do ESG além do básico, que é bem importante a gente estar trazendo, que é o Greenwash, que é uma lavagem verde, que a gente fala, métricas, porque tem muita empresa que coloca ali bonitinho, que faz, que tem as práticas, que está fazendo, que está indo. Quando você vai ver a fundo, não é nada daquilo. Então, hoje já tem, né, órgãos aí, empresas que são credenciadas, têm essa possibilidade de estar fazendo e ver aquilo ali na prática, né? Realmente, o que é que está sendo feito, porque a ESG não é um sinônimo de sustentabilidade, ele é um parâmetro, ela faz a medição desses níveis sustentáveis na empresa. Então, por isso que ela é como se fosse um órgão, tipo assim, para normatizar, vamos dizer assim, para ficar mais entendível. A norma BNT, pronto, é as normas que as empresas, para estar ali naquele grupo seleto, para estar ali tendo acesso aos investimentos, para estar tendo acesso aos benefícios, tem que estar realmente tudo redondinho, parametrizado aí, porque senão a gente já sabe, né, vira aquela velha baguncinha. Eu digo, não, minha empresa é verde, é sustentável, você vai ver, quando você chega lá para visitar, você vai de cara já ver que não tem, que tem alguma coisa estranha. Então, tem esse tipo, o ESG para ser além do básico, para estar mesmo fazendo ali as medições necessárias e as validações necessárias para aquela empresa estar com aquele título ali. Legal, é importante a gente vestir a camisa, né? Saber do que se trata. Eu costumo falar com as pessoas que estão próximas de mim, a gente tem que estar por dentro, né? O LinkedIn, por exemplo, que é a nossa principal rede social, antigamente eu gastava muito tempo, que eu chamo aqui em casa não sei nem se eu posso falar isso, né? De cultura inútil. Sim, você mas às vezes você fica no Facebook assim, lá um tempão, no Instagram e tudo mais. E aí o LinkedIn hoje é uma rede ótima, porque ali a gente tem várias. Antigamente, eu acho que mudou bastante. A gente passou por um processo que hoje no LinkedIn a gente vê pessoas colocando, como eu posso dizer, vários conteúdos não extremamente profissionais. Às vezes o cara coloca lá política, coloca lá uma visão que ele tem. Daqui a pouco está colocando até, como que se diz o nome? Astrologia, né? Meu signo. Exato, Mas exato. tirando isso, a gente tem muito conteúdo legal, né? Tem. Por exemplo, o nosso mundo corporativo é perfeito. Se você souber usar a ferramenta, porque tem como você filtrar muita coisa hoje. E não precisa estar no prêmio, viu? Você ali filtra o que você quer estar consumindo e tira essa galera aí, porque tem gente que quer fazer um link de um Instagram, né? E às vezes a gente não pode. Mas, assim, é bem legal. É uma ferramenta bem pertinente. É verdade, né? Só conheci você por causa do LinkedIn. Então, Não, tá vendo? Essa exatamente. conversa só aconteceu por causa disso. Então, assim, para a gente da manutenção da área, as pessoas que estão trabalhando, estão procurando emprego, eu sempre tento puxar isso, porque se você olhar no próprio LinkedIn, você vai ver várias pessoas que estão procurando emprego lá. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade social, né, de indicar, ajudar, o que puder fazer. E estar por dentro disso talvez seja um diferencial, né? Se a pessoa for apresentar um projeto que não foi mostrar o lucro, onde ele foi eficiente, mostrar onde ele conseguiu economizar. Também veio muito que a gente falava sobre a visão de custo, né? Da pessoa entender que ela está trabalhando com uma missão. A missão é ter produtividade, é melhorar os processos. Então, quando ele entende isso, sobre o que a gente está falando, entende que a empresa está voltada para isso, talvez seja até uma dica, né, para quem está procurando emprego, saber se a empresa que ele está se inscrevendo, né, veste essa camisa e estudar sobre isso, eu acho que também vai ajudar, né? Ajuda bastante. É super válido, ainda mais que é um assunto que é bem atual,
Porque, assim, como eu repito, a gente tem dentro das ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17 práticas humanitárias para estar ali no global, parametrizando o que realmente os países precisam fazer em conjunto para melhorar essas práticas. Tem fome, são vários assuntos que têm pertinentes. Todas as 17 objetivos são pertinentes, mas agora a energia está no ponto crucial, porque a nossa matriz do mundo inteiro, não só do Brasil, está cada vez mais reduzindo. A gente tinha fonte muito gigantesca, que era a hídrica, né? Isso que a água está acabando. E aí a gente está indo para a energia solar, que está crescendo cada vez mais, é a minha área que eu trabalho, eu posso falar isso com propriedade. Tem energia eólica também, que tem um desenvolvimento. Só que a gente tem que criar práticas para parametrizar isso, porque não adianta crescer, bombar, bombar, bombar energia solar, e aí tem outros tipos, a gente pode até marcar um outro tema para trazer, tipo assim, que tem benefícios e os malefícios. Então, se você não tiver um parâmetro ali, uma validação ali para esse desenvolvimento, perde-se, né? Imagine para o mundo inteiro. Então, assim, é muito importante estar. Que estão aí, muita gente me procura para saber como foi que eu consegui meu trabalho, um exemplo, como é que está a área, qual curso, Samília, qual curso você fez, qual curso que eu posso fazer? Porque é um mercado que só cresce, energias renováveis, só cresce. A biomassa está aí também, tem outros tipos de energia que tem, é um mundo gigantesco, gente. Se você parar para estudar energias renováveis, você mira naquela que você deseja, que você se identificou, e estuda ela, tem uma infinidade de coisas, de possibilidades. Muita gente às vezes, como é que você se profissionalizou? Eu faço onde? Qual é o melhor curso certificado? Então, até isso está se desenvolvendo cada vez mais. Temos hoje, graças a Deus, instituições aí de responsabilidade que você pode se profissionalizar, sim, mas era uma coisa que às vezes eu dizia, cara, eu não tenho. Tipo assim, eu peguei o livro, eu estudei, mas assim, é importante a gente estar se atualizando com tudo que tenha a ver com essa questão de sustentabilidade. As informações pertinentes. Porque às vezes você está ali realmente, como você falou, fazendo a entrevista, né? Fazendo um processo seletivo, e grandes empresas hoje, todas, a maioria, abraçam essas práticas. E é importante, entra porque tem a parte governamental, porque essa prática vai entrar dentro dos processos da empresa, e todo mundo que está ali tem que estar, né, de acordo com aquilo ali que a empresa está desenvolvendo, com aquele propósito que a empresa tem, né? E se você não abraça esse propósito, certamente hoje as empresas, é muito engraçado isso, a gente contrata pela competência, mas a gente desliga pelo comportamento. Então, quando você está hoje dentro de uma companhia, é muito importante você entender o propósito da empresa, é muito importante você estudar e entender se aquilo ali mesmo é aquilo ali que você quer desenvolver. Porque as empresas hoje a gente tem, né, diversas formas de RH e PO, que você tem que ter comportamentos para estar ali. E aí você precisa entender, é isso mesmo que eu quero, eu vou desenvolver aqui dentro. Tudo isso é muito importante. Então, você está se atualizando nunca é demais. Procurar sempre informações em fontes, né, pertinentes, para não também ter muita fake news, mas como é um assunto ainda agora novo, um assunto de sustentabilidade, um assunto que efeito chuva, todo mundo tem esse interesse de entender mais um pouquinho o que é. E o que me chama muita atenção também é que tem muitas empresas hoje oferecendo o serviço de como é que você tem sua empresa aí hoje, como é que você pode estar fazendo, aderir nessa prática, né? Qual é o meu ponto de partida? Eu consumo muita energia, aí você vai lá, tenho frota de carro, eu tenho, sei lá, eu preciso fazer retrofit nas minhas lâmpadas, mas tem empresas que chegam lá e já faz esse estudo para você, já lhe oferta um software, porque tem também como medir. Como é que eu posso medir a eficiência energética da minha empresa? Como é que eu faço isso? E aí você tem empresas que dá consultoria inicial, você também pode fazer, porque para você medir a eficiência energética hoje, é você pegar o seu consumo de energia junto com aquilo ali que você pode gerar, para trazer para essa parte aí de produtividade. É todo um macro. Tem um investimento nisso, mas você tem todos os benefícios que eu volto a falar, né? É importante entender qual é o propósito dessas práticas, mas é importante entender também os benefícios que imagine você ter um reconhecimento ali de energia verde, de consumo consciente, e de você chegar e estar ali no grupo seleto. Para quem entende, né, de desenvolvimento, isso é muito bom. Para pequenos, e volto a falar, pequenos, grandes e médios empresários. Isso está aí para todos. Essa prática está aí para todos.
Eu acho que vale muito a pena, como eu falei, né? Quem está começando agora na área técnica, né? É uma boa área, então, que parece que é bem pertinente, né? Tem uma projeção aí de aumento de campo, né? A gente estava conversando essa semana sobre as profissões do futuro que devem acabar, né? Então, eu acho que essa é uma pelo contrário, que deve ter cada vez mais campo para isso, né? Uma coisa interessante também, e tentando ajudar, né? Quem está assistindo o nosso podcast, nossa conversa hoje, o principal objetivo é que o cara saia daqui, que o colaborador saia motivado a fazer diferença, né? Existe a eficiência com recursos, né? Que você pode instalar, né? Placas solares e tudo mais, mas também tem a eficiência estratégica, né? De você observar oportunidades, né? Por exemplo, tem alguns locais aqui que a gente sabe que durante o horário de pico é mais barato usar gerador, né? Então essa visão, né, no custo, é lógico que as empresas querem contratar pessoas que vão trazer resultados. E quando você consegue enxergar a oportunidade, o quanto a gente economizou, né, o quanto a gente conseguiu reduzir, isso faz bem de uma forma geral e também traz resultados aí, né, para a gente. Existem indicadores hoje para você fazer essas medições de eficiência energética, que você pode contratar uma empresa externa ou você pode começar suas práticas e medir ali os parâmetros e dizer, ó, eu posso já começar a classificar minha empresa nisso aqui. Que são, a gente tem essa questão de consumo de energia, né? Como eu já falei, tem a intensidade de carga energética, que essa intensidade de carga energética vai do consumo do seu ar-condicionado. Hoje você pode colocar uma carga de gás do ar-condicionado menor, que vai trazer uma menor eficiência. Então, são várias práticas, sabe? Várias soluções eficientes aí que você pode estar trazendo e você vai ver ali que você vai ter uma economia considerável. Agora, o ideal é sempre você entender, como a gente falou, o propósito disso, né? Poxa, porque às vezes é como eu te falei, por isso que tem órgãos hoje que mede se realmente aquela empresa ali está, a prática dela realmente está com um propósito. Mas existe muitas. Você pode aplicar eficiência energética em vários lugares, várias áreas, né? Desde a área aí da aviação, se eu for começar a falar aqui, inúmeras, da área imobiliária, tudo que tiver aí, como eu já falei, né? Tudo que tem consumo, né, alto aí de energia, o agronegócio, né, nas indústrias, enfim. Tem aí a capacidade dos hospitais, tem a capacidade. No próprio evento, nos próprios eventos, você consegue aí estar trazendo essas práticas de melhoria aí no consumo. Uma coisa que chamou muito a atenção, né, quando você começou a falar sobre a sua formação, os cursos que você fez, e aí você tem uma história legal, né, de trabalhar com montagem, né, você trabalhou com automóveis, né, montagem de automóveis, correto? Trabalhei na área automotiva, na área mais de sempre fui operacional. Eu trabalhei desde oficina mecânica mesmo, inclusive eu faço até sempre quando é mês da mulher, eu faço vários eventos de mecânica para mulheres, né? Para explicar às mulheres o básico ali, as luzes do painel, enfim. As concessionárias sempre me chamam quando tem lançamento de carro, enfim, voltado àquele carro, porque o modelo é voltado para mulher. Eu tenho vários eventos que eu faço aqui em Salvador. E assim, na área automotiva eu trabalhei, não fui montadora, eu trabalhei em concessionária, muitas concessionárias, Peugeot, na Renault, enfim, e trabalhei uma grande parte também com terceirização de frotas. É uma grande empresa no Brasil, que é a LM Transportes, trabalhei. Foi muito bom, porque eu trabalhei nessa parte lá operacional, eu cuidava da frota aí de 17 clientes dentro da manutenção. Eu era responsável pela manutenção desses carros. Esses carros precisavam funcionar para poder... Desculpa interromper, que o áudio cortou um pouquinho. Tranquilo. Você pode repetir só essa última parte, por favor? Da parte que você trabalhava, que travou um pouco o áudio, você pode repetir? Pronto. A última parte que eu falei foi da LM, que foi um trabalho grandioso, que a gente tinha uma frota lá de 17 mil carros na época, tem um tempão que eu trabalhei lá. E a gente fazia, entendi. Né? Práticas, a gente fazia práticas para estar melhorando a manutenção, entregando ao cliente, enfim. Que legal. Aí eu acho que o crucial, mesmo você tendo o suporte de uma concessionária, é você ter o seu mecânico de confiança, cara. Porque aí tudo muda.
quando no aperto, quando acontece qualquer coisa, você ligar ali, aquela dúvida que você tem, porque dependendo de onde você for, o mecânico já sabe que você não tem o conhecimento, ele vai empurrar alguma mão de obra. E isso é muito engraçado, porque minhas amigas todas me ligam, meu pneu furou, eu faço o quê? Eu já me liga pro 0800 aí, minha filha, da sua seguradora, porque se eu for lhe explicar como é que vai tirar, vai demorar, você vai ficar parada no meio da rua, então não tira não, não mexe nada não, liga pro 0800 aí se tiver seguro, que é melhor. Então, É, sempre assim, sabe? eu acabei perguntando mais do que você trabalhava anteriormente, né? Para falar qual foi o start, assim, quando é que você olhou para a parte de geração, né? De energia, né? De eficiência, de painel solar, trabalhar com energia solar. Quando que você teve esse start? Assim, alguém te indicou? Teve alguém que te motivou a fazer isso? Então, eu tive 9 anos de experiência na área automotiva, inclusive eu dei aula também na escola do mecânico, enfim. E aí, lá eu percebia que a evolução de carro, evolução automotiva, era mais essa área de elétrica, não na área de mecânica. Você não vê uma tecnologia inovadora em suspensão de carro, é muito raro. Mas você vê uma inovação dentro do gerenciamento eletrônico, um sensor, um atuador. E aí, o que é que acontece? Eu fiz elétrica. Eu falei, vou fazer elétrica porque aí é a área, tipo, melhor, né, para desenvolver. Quando eu comecei com o curso de elétrica e passou aquelas disciplinas globais e veio a área de renováveis, eu me apaixonei, tipo assim, totalmente. Tanto que eu comecei a estagiar, minha primeira experiência foi, meu primeiro estágio na área de elétrica foi numa empresa que fazia um tipo de serviço, eles aderiram às energias renováveis, aí eu tive a oportunidade de fazer eu tive um curso profissionalizante, participei da primeira feira foi em 2014, foi 2015, eu participei da Intersolar, que eu voltei agora, tipo, não sei quantos anos depois eu já vi outra coisa. Então eu fui participando de eventos e tal, a empresa trouxe energia solar para dentro da companhia. E foi aí que foi o meu start, que eu fiquei, cara, que foi desenvolvimento da minha história, né, do profissional. E aí depois eu decidi que eu queria isso aí para minha vida. Tanto que eu Legal. brinco, sabe com o quê? Eu brinco que eu volto para a área automotiva com os carros elétricos, né? E que com essa questão de geração sustentável para limitar os carros elétricos. Eu sempre brinco com isso. Falei, olha, minha história não acabou ainda com carros, não. E aí, Mas, enfim. uma dúvida sobre isso, né? A gente tinha uma impressão, eu tinha colegas de curso que estavam pensando em estudar sobre carros elétricos. Você acha que tá caminhando para o boom que se falava? Só comecem, gente, porque a gente sabe, tem muitas práticas aí de mobilidade urbana, né? Tem um projeto gigantesco que os governantes, os governadores vão começar a implantar nos estados para trazer práticas para essa questão de veículos elétricos com essa visão aí de redução de emissão, enfim. E os carros elétricos estão chegando. Eu já vi várias matérias, eu sempre estou muito atenada, eu sempre estou estudando muito de viabilizar carros elétricos aqui no Brasil, popular, sei lá, vai chegar carro todo elétrico por 30 mil. Um exemplo. Estou dando um exemplo aqui bem, mas que já existe, tem matérias falando disso. E eu falava isso há 5 anos atrás, eu falava de energia solar há 5 anos atrás, a galera, você tá louca, isso vai demorar de chegar no Brasil. O Brasil não está pronto para isso, não. A mesma coisa que carros elétricos. Daqui a 2 anos, a gente não vai entrar ainda, porque tem essa questão de controle de emissão de gases, que está se extrapolando cada vez mais. E o que é que acontece? Os motores ciclo-Otto e ciclo-diesel, o ciclo-Otto é o motor a gasolina e a álcool, vai, vai começar a não fabricar mais. Tem países que já não fabricam mais, só fabrica carros elétricos. O tabu do carro elétrico hoje é ainda a questão da bateria, da carga de bateria. Por quê? Para usar o motor, né, ciclodiesel, você enche o tanque em 5 minutos. Hoje, para o carro, ele tem uma autonomia com o tempo de bateria, de carga de bateria, está se estudando, mas está desenvolvendo cada vez mais. Empresas como a Bosch, outras empresas aí globais, estão investindo em minérios, porque vocês lembram, antigamente, eu sempre trago esse exemplo, como eram os celulares eram tijolões, tinham bateria gigante. Hoje a gente tem celulares que não tem nem bateria mais, né? A bateria é interna. Você tem um tempo de carga bem melhor, carregadores turbos que vai fazer. Então, pensa um pouquinho nessa questão do celular,
que o carro, ele vai... Aí tem muita gente que eu converso hoje ainda, essa galera principalmente antiga da área automotiva, que tem carros antigos, fala, não, você tá maluca, isso não vai chegar. Quando você vai procurar informação, já tem grandes empresas, tem empresas aqui no Brasil inteiro que tem frota já, 100% da frota com carros elétricos, porque eles enxergam a economia que tem disso aí. Agora, a questão dos carros elétricos é desenvolver práticas sustentáveis e renováveis, energia limpa, para estar abastecendo. Porque imagine, chega carros elétricos e já não tem energia direito para abastecer todo mundo, para a sobrevivência, e agora você já injeta. Então, tudo isso vem se estudado. Tenho esse projeto de mobilidade urbana aqui no estado, né? Tem um ACM Neto, que ele já foi nosso antigo prefeito, foi candidato aí a governador. Ele tinha grandes projetos, inclusive tem projetos na Câmara dos Deputados, para estar trazendo práticas de eficiências energéticas para os estados, para os grandes estados. Um exemplo, você fazer, tem as motinhas elétricas, você trazer incentivos elétricos, você utilizar metrôs, e, tipo assim, sei lá, ao invés de eu sair da região metropolitana de Salvador aqui, que é Lauro de Freitas, para ir para Salvador para um certo momento, você vai, estaciona seu carro ali no metrô, vai de metrô. Então, são práticas, né, que o pessoal vai começar a desenvolver, e daqui a pouco, quando chegar, vai ser igual a ECG, é um boom. E as pessoas vão ficar assim. Então, voltando ao início, que você fez a pergunta, quem puder se especializar nessa área de veículos elétricos, só comece. Eu tenho alguns cursos que eu já fiz, né, mais de fora, porque Portugal, Europa, né, tipo, você já vê muitas práticas. Na Alemanha já não fabrica assim mais carro ciclo-auto, não fabrica, né? Então a gente vai chegar um momento que isso vai ser além do que a gente deseja, vai ser aplicada assim uma lei mesmo para direcionar para isso. E é daqui a pouco, daqui a 2 anos, quando a gente falar de novo, a gente vai. Porque carro elétrico hoje realmente é um pouquinho mais caro, é luxo ainda, né? Os carros elétricos que você já vê, só que você já vai nos shoppings aqui, pelo menos da cidade, você já vê carregadores elétricos, hotéis, eu já fui para alguns hotéis, você já vê os hotéis lá com os carregadores elétricos disponíveis. Então, você já sabe que você vê aí o BG, que está chegando com tudo, que tem alguns carros que é até mais acessíveis, e assim, cada vez a coisa vai desenvolvendo. Então, você que está procurando uma coisa legal para desenvolver, você que é mecânico, automotivo, procura se profissionalizar, porque o motor elétrico não tem muito tabu, não. Não tem muito tabu. Para quem sabe, entende de motor, ciclo-auto e ciclodiesel, sabe que é uma coisa bem mais tranquila. O que você tem que fazer é setorizar, certamente vai ter ali software, certamente vai ter ali outros tipos de ferramenta para estar fazendo a manutenção desses motores elétricos com a integração com o carro, né? É mais tecnológico, é mais tecnologia do que mão na massa em si. Como a gente vê os carros atuais hoje, né? E você, certamente, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu trabalhei na área automotiva. A minha prática de mecânica de carro era uma. Se eu voltar para os carros atuais agora, já é totalmente diferente. Você bota o computador ali, reinicia o gerenciamento eletrônico todo, ele já volta a funcionar. Antigamente era muito mais mão na massa. Então, só comece, viu, galera? Só comece. Você falou uma coisa interessante, né? Hoje está muito mais com as ferramentas que a gente tem, né? Tem mecânico que ficou para trás, os caras não conseguem atender. E também tem mecânicos que estão acostumados sempre lá estar com o scanner, que também só faz daquele jeito, não consegue Cara, tirar o problema na unha, né? sabe o que é interessante? Eu trabalhei em oficinas mesmo, oficina mesmo. E para chegar, cara, era muito louco, porque eu tinha práticas de melhorias, exemplo, capotaria, que é a parte que você vai desmontar. Eu trabalhei numa empresa grande aqui de funilaria e pintura, que era a seguradora, fazia os serviços. Aí a capotaria, para você desmontar a porta de um carro, para ter acesso ali, às vezes os caras, velho, os carros têm manual, tem ferramentas, assim, carro tem ferramenta específica, e os caras não usam, porque assim, a maioria dessa mão de obra que tem são pessoas que aprenderam com a vida. O pai era mecânico, o irmão era mecânico, tinha uma mecânica do lado de casa e ele aprendeu daquele jeito ali. E eles não tinham esse propósito de se formar. Quando eu trabalhei na parte de B2B, B2C da Escola do Mecânico. É uma franquia que ela dá aula de mecânico, tem em vários lugares do Brasil. É uma empresa de Campinas. E quando eu chegava nas empresas, para chegar em tal empresa e conscientizar aquela pessoa ali daquela empresa, que se ele formasse os mecânicos deles, atualizasse os mecânicos deles, seria mais interessante. Aí se fazia um menu ali, degustação, e a gente vendia muito, muito curso em companhia, para as companhias. Eu pegava ali, de repente era uma empresa que o serviço era mais voltado para alinhamento, balanceamento e pneus. E hoje em dia todo mundo tem muito acesso à informação também. O mecânico, hoje, para enrolar um cliente, é muito difícil, que o cliente muitas vezes chega lá,
Eu quero trocar um sistema de suspensão, que a gente tem muita dificuldade aí com suspensão. Aí vai lá, geralmente o cara já olhou o vídeo no YouTube, já sabe como faz, só não faz porque não tem realmente como fazer. Então as coisas vão se atualizando cada vez mais. E essa parte de profissionalização na área de mecânica é uma coisa que é fantástica. Os mecânicos, hoje, muitos deles procuram as escolas, procuram os outros cursos que tenha para dizer, não, eu quero me profissionalizar. Por quê? Porque muita coisa hoje, eu vou perder cliente. Atendi a Celta, não tem mais Celtinha, agora tem Peugeot, carros muito mais eletrônicos. Ele tem que ter um scanner dentro da oficina dele, tem que investir nisso para poder fazer um diagnóstico mais preciso e completo. Senão, perde mão de obra. É verdade. E o interessante que Senão, você falou, perde serviço, desculpa. quando você muda uma cultura de consumo, você abastece todo um mercado, né? E aí você falou de uma ponta a outra. Você falou da ponta de uma mudança necessária, que é tirar, você usou um termo que eu não vou conseguir usar, que é a diferença do motor que é gasolina, álcool, né? Ficou Combustão. alto disso, isso. Motor É, gasolina, motor gasolina. Obrigado. Mas, exemplo, você falou dessa mudança que existe uma previsão, né, que vai acontecer cada vez mais significativo, né? E você já trabalha na área que faz essa energia, que gera essa energia, porque também não adiantaria você ter todo esse consumo, né, toda essa mudança cultural, se você não tem insumo para isso. Então a gente pode ter expectativas que todo esse mercado, né, vai ficar cada vez mais aquecido, né? E você acha que vale a pena hoje para as pessoas, talvez a gente está numa semana bem empreendedora hoje, falando da galera que quer Sim, empreender sim. e tudo mais, você acha que vale a pena no dia a dia, por exemplo? Eu não sei como funciona a questão de a pessoa quer botar um painéis solares em casa aqui. Você acha que vale a pena ainda você investir numa empresa, criar um negócio que preste serviço para. Porque assim, todo mundo está vendo que vale a pena, né? Que você tem economia, como eu falei, a gente tem a conta de energia cada vez com um valor mais alto. E você acha que vale a pena? É legal? Funciona? Você indicaria algum tipo de curso para alguém que quer montar o seu negócio para isso? Não só na empresa que trabalha, mas quiser montar o seu próprio negócio? Sim, sim. Hoje a gente tem a Canal Solar. Eu sou aluna deles, já fui aluna deles, já fiz algum. E tem algumas outras empresas, mas eu digo aquilo que eu faço. Que faz aí os cursos direcionados, né? A pessoa do empreendedor que está começando do zero. Às vezes a pessoa eu sou engenheira eletricista. Eu vejo que a energia solar está crescendo cada vez mais. Pronto, como é que eu faço para criar? Eu vou criar uma empresa que só faz projetos, eu vou criar uma empresa que vai instalar. Qual é o tipo de serviço que eu vou oferecer ali? Então, hoje a gente tem softwares que lhe entrega tudo pronto. Com a tecnologia das coisas agora é uma loucura, né, esses desenvolvimentos. O Google trouxe agora recentemente um software que você coloca a coordenada lá e ele vai lhe dizer se é vantagem ou não você instalar energia solar, quanto você pode melhorar no seu consumo, porque antes a gente fazia esse estudo ainda por trás. Hoje temos vários softwares que vai lhe entregar seu projeto pronto. Eu vou colocar ali suas coordenadas, qual é o seu consumo de energia anual, mensal, quanto você paga e quanto seria, porque o ideal sempre é você estar gerando aí uma energia um pouquinho maior quando se fala de residência, porque você tem crédito ali, enfim. Então, faz todo esse estudo, o engenheiro está ali para isso, e a gente estuda a viabilidade. Muitas vezes a pessoa já tem um dinheiro ali para poder fazer um investimento, que varia. Se perguntar basicamente quantas placas são, que muita gente pergunta assim, vem cá, quantas placas são? E quanto é para poder? Não sei, eu tenho que fazer um estudo. E aí, com o estudo, eu consigo, na melhor opção, te dar os subsídios ali, os indicadores para você estar fazendo essa aquisição. Só que o legal é que hoje o banco financia e financia por taxas mínimas. Os bancos, eles têm para pessoas físicas e pessoa jurídica, tá? E aí você consegue ali, imagine você, sei lá, investir 30 mil, 40 mil reais num sistema de energia para sua casa, que você tem um consumo ali de 1.500, 2.000 reais, eu estou dando um exemplo. E aí você só paga esses 40 mil financiamento e não paga nunca mais, porque você só paga, o que é que você vai pagar? O material para estar gerando essa energia solar, você vai comprar, né, a placa solar, o inversor, o sistema de proteção, vai pagar o profissional para habilitado para fazer as tramitações, que tem as tramitações de documentação com a concessionária local. A concessionária vai olhar seu projeto e vai dizer, está assinado por engenheiro, o projeto está habilitado, pode fazer a ligação, e o engenheiro que vai, a equipe ali da empresa que vai habilitar, instalar seu sistema e habilitar isso aí, você vai ficar pagando ali um financiamento apenas. Né? Então, é um investimento, porque, gente, a gente paga energia elétrica desde quando a gente nasce. Eu sempre trago muito isso.
Desde quando eu nasci, eu consumo energia, então eu pago energia. Você é nossos pais, mas se você for fazer uma linha, e aí você tem um investimento mínimo, e aí, para não pagar nunca mais, e você ainda está ajudando essa questão do meio ambiente, porque você tem, quando você gera energia solar, você tem isenções fiscais. Aqui mesmo tem o IPTU verde, você tem um descontaço no IPTU. Então, é só benefícios. Mas muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Acha que a energia solar vai ser só para pessoas que têm muito dinheiro, que é uma coisa que vale. Inclusive, quando eu já, hoje não mais, mas eu já representei algumas empresas aqui da região, e que são algumas que eu indico, de assim, Amília, se eu quiser instalar energia solar hoje na minha casa, eu digo, olha, liga para tal pessoa, porque ele vai lhe dar um atendimento, vai instalar seu sistema de uma forma eficiente, vai lhe dar um pós-venda, que também é muito um pós, né, uma operação e manutenção do que você necessitar. Conversa, e quando a pessoa depois sempre me dá feedback, cara, eu achava que era uma coisa irreal, eu achava que era uma coisa muito mais difícil. Mas a dica que eu deixo para o engenheiro hoje, que está curioso, tá vendo? Porque assim, o engenheiro ele fica curioso, daqui a pouco quando você vai ver, já tem uma pessoa que já está ali, ó, com a mão na massa, instalando um monte de plaquinha, tendo o seu gerenciamento das suas usinas, atendendo os clientes bem. O ideal é, primeiro, você procurar um curso de qualidade, né? Segundo, você entender aí o que é empreender, atender bem seu cliente, porque a gente tem uma demanda muito ruim hoje do pós. Uma energia, uma usina solar, uma energia eólica, uma usina que seja residencial, comercial, ela precisa de manutenção, gente. Então, muitas vezes o que eu vejo hoje é as empresas elas instalam, mas ela depois não vai ler. A placa do cliente queimou, o inversor deu um problema, porque você compra uma placa solar hoje com 10 anos de garantia, você compra um inversor com 5 anos de garantia. Mas não existe garantia aqui no Brasil. Como é que funciona a garantia de um produto? Você pega o material, manda para o fabricante vai analisar dentro do tempo dele, vai lhe dar uma resposta e vai dizer: tá aqui sua placa de volta, ou então vai dizer: tá aqui o orçamento para você comprar outra. E isso, os fabricantes são de onde? Da China. E aí, imagine você ficar com o seu sistema parado. E muitas vezes aquele profissional que instalou sua energia não tem nenhuma outra placa para dizer assim: toma, Silvia, essa placa aí, eu divido para você em 10 vezes, até a gente resolver esse problema aí da sua garantia. Então, o cliente não faz a gestão de garantia, não volta lá para fazer a limpeza, o cliente precisa entender, a placa não é água de chuva. Tem que ter, eu sempre digo para todas as pessoas que me pedem hoje para analisar orçamento, eu não consigo mais fazer nada, porque minha área já é uma outra área, mas a empresa que eu digo ali, discorra dentro desse seu investimento um valor de manutenção, peça a empresa para tratar a manutenção, porque o que acontecer, ele vai estar ali full, vai lhe dar um suporte, ele não vai lhe cobrar isso a mais, porque muitas empresas hoje, não são todas, mas eu já vi muitos clientes, muitas pessoas conhecidas, próximas, que já chegaram para mim para falar, porra, mas o cara tá aqui, só instalou, e eu ligo para ele não me atende, você tem alguém para me indicar? Isso é muito ruim, né? Você tem um atendimento ao cliente, é um atendimento completo, isso é um sistema que precisa de uma manutenção. E isso também na minha parte que eu trabalho eu tenho 4,5 GB hoje de operações e usinas no Brasil inteiro. São 36 usinas solares. OIM não era, OIM, a sigla é Operação e Manutenção. O pós-venda não era falado antes. Tem o CAPEX, a gente vai construir uma usina solar gigante. Aí o investimento lá de vários bilhões. Antigamente tem o CAPEX, que é o custo operacional do projeto. A galera quer o custo de tudo, de equipamentos, de toda que é necessário para poder construir essa usina e operar essa usina. A parte de operação não entrava, porque era se vendido uma manutenção zero de energia. E não existe isso, a gente tem equipamentos numa usina solar gigante, que são os inversores, são os skids, é a subestação, é o próprio painel solar, que precisa de termografia, os equipamentos trackers, enfim, tudo precisa de manutenção hoje. E aí, esse custo operacional hoje vai para cima do projeto. Tanto que eu participo de muita reunião para explicar para o cliente quais são os tipos de manutenções que é preventivas e corretivas que eu preciso fazer nos nossos equipamentos e por que é importante ele já ter a noção desse custo. Perfeito. Aí a gente entrou na nossa área, né? Quando eu falo, chegamos então na manutenção. A gente teve o prazer de receber algumas pessoas que trabalham com operação, né? E manutenção. Eu imagino que e aí, antes de entrar em algumas perguntas que eu tenho sobre manutenção, que é o nosso grande foco, quando a gente fala de operação, quais são os intempéries, as condições para você ter uma melhor produção,
Exemplo, você falou que hoje o tempo está meio maluco, né? Tipo, você tem calor fora de época, chuva fora de época. Como que funciona a condição climática na produção? Exemplo, a condição de calor, de luz, de quantidade de luz. Você pode explicar um pouco o que isso interfere lá na produtividade? Sim, claro. Essas mudanças climáticas, né? Muita chuva, muito sol, porque uma coisa que é muito importante a gente entender, principalmente na energia solar, não é porque muita gente fala assim, lá na minha fazenda, eu queria instalar energia solar. Lá é quente, o que faz a energia solar girar, acontecer, é o nível de radiação solar. Então, às vezes, a gente tem um negócio que chama de energia difusa. Às vezes está nublado e está gerando energia, porque tem radiação ali. Então, nem sempre um lugar que é mais quente, que tem um sol maior ou melhor, uma condição climática, tipo o Rio, sensação térmica de 55 graus, vai ser a melhor condição para a geração de energia. Então, cada equipamento, né, não só na parte de energia solar, na energia eólica em si, tem suas limitações dentro ali de operação. E isso é uma grande dificuldade, porque muitos equipamentos dos fabricantes são da Europa. E lá não tem muito calor, mas assim, é um mês de agosto. Aqui é muito mais. Então, para chuva e para sol, é bem complicado, porque isso vai depender do fabricante. Hoje a gente faz muito retrofit, acredite, de equipamentos. Retrofit, tem inversores que pegam fogo, cara, dentro da usina. Você vê, pegou fogo porque não aguentou. As condições para ele trabalhar é 50 graus, em operação normal, tá com a sensação térmica dentro do lugar de 55, torra. E aí a gente vem cada vez mais fazendo retrofits, trazendo práticas de operações para aquele equipamento ele estar ali em funcionamento, porque a gente precisa que tudo esteja uniforme para poder a geração de energia acontecer. Nosso propósito dentro de operação e manutenção é essa: fazer com que está ali preventivamente e corretivamente, trabalhando dentro das limitações dos equipamentos, dos fabricantes, se organizando ali os tipos de manutenção para fazer com que aquilo ali aconteça, né? No meu caso, a geração de energia. Eu tenho que estar com todos os equipamentos que eu tenho na usina, de diferentes fabricantes, de diferentes lugares do mundo, com diferentes tipos de manutenção, organizados para que essa energia. Aí, às vezes, chove, às vezes cai raio, e aí acaba com tudo. Então, essas mudanças climáticas. E assim, fora do tempo, como eu falei. Antigamente, na região de Minas, chovia de novembro, só começava a chover sempre primeiro de novembro. Agora, agosto está chovendo. E é aquela chuva de raio, trovão, acontecer eventos climáticos que nunca aconteceram em lugar nenhum. E a gente não prevê, a gente falava, cara, a gente estava pronto para um exemplo, tem manutenções que você precisa pintar coisas. Você não vai pintar na chuva. A gente prepara nosso cronograma para agosto, para novembro, porque começa a chover naquela região ali, um exemplo em novembro. Começou a chover em agosto, o que é que a gente faz? Porque tem que entregar. Você trabalha com contrato de manutenção, você trabalha com a SLA de atendimento, né? Você tem um cronograma a cumprir. Como é que eu faço para justificar isso agora ali dentro? Então, essas questões de desorganização climática é bem complicado para a gente que tem. Tá aberto. Não tem nada que evite essa questão da força da natureza que a gente fala, né? Perfeito. Você me escuta bem? Estou te escutando bem. Tá, legal. O que acontece? Em relação às manutenções que vocês realizam, você falou que existem usinas diferentes, correto? Pô, cara, você bebeu água agora? Aqui no estúdio sempre tomo água, só que eu dei o mole de não separar uma vai beber garrafinha. Água, vai beber, vai lá, no que não? Não, vamos continuar. Já passa muito rápido. Voltando ao assunto sobre as usinas, você tem usinas em locais diferentes, né? Como a gente falou. Exemplo, eu tenho uma casa, hoje por sinal eu estou em casa, então eu vou colocar lá no Google, ver o programa que tem para isso, ver como é que vai ser o meu projeto e tudo mais. Quando você vai comprar um terreno para isso, imagina que os locais devem ser, ou estou errado, geralmente longe, né? Porque o terreno tende a ser mais barato, né? E também de acordo com um programa que você visualiza o nível de produtividade, né? E para manutenção, como é que é feito isso? Você tem pessoas específicas que cuidam daquele. Tem local remoto? A gente tem equipes itinerantes. Eu tenho equipes locais, porque muitas vezes os lugares. Na verdade, assim, um estudo para uma usina maior hoje é feito tanto essa viabilidade de radiação quanto próximos a linhas de transmissão e distribuição, porque se não tiver aquela linha de transmissão ali para você montar a subestação, não adianta tanto, porque encarece muito fio, passagem de torres.
Então, certamente as usinas, a maioria hoje solares, são bem próximas. O estudo é feito próximos à linha de transmissão e distribuição, ponto 1. Ponto 2, aí você, dentro daquela região, vai ver onde é que tem melhor radiação. Geralmente são fazendas, 100% das minhas usinas. Tem atividade rural acontecendo, a usina está isolada do lado e tudo funciona perfeitamente. Mas, assim, é necessário a gente ter esse entendimento, esse estudo aí dessa questão de qual o melhor nível de radiação. Isso aí, para poder, é crucial. Para poder a gente ter porque a gente precisa, né? Tudo isso depois que a usina ela é feita. Isso para usinas menores também. Muitas vezes os empresários dizem assim, ó, na minha fazenda, eu tenho lá um espaço e eu quero gerar na minha fazenda, você pode gerar, na fazenda dele ele pode gerar para os 2 consultórios de odontologia que ele tem, mais a casa dele, um apartamento. Então, como é que eu faço? Qual é o ponto principal? Como lá ele não vai ter subestação, ele vai apenas gerar energia, o ideal é a gente sempre ver naquele ponto ali daquela fazenda qual é o melhor local que tem ali os pontos de radiação, porque a gente precisa dessa assertividade no nível de radiação solar. Né? Muitas vezes ali um lugar que tem mais radiação é um lugar que ele já tem ali uma atividade agrícola acontecendo, a gente estuda para ver se é ideal remanejar, se a gente vai colocar no telhado, se a gente vai colocar fixo no chão. Então, tudo isso a gente faz essa viabilidade aí de estudo do local e a melhor captação. A gente precisa ter uma captação inteligente e assertiva, porque é a geração de energia que vai fazer a diferença. Quando você monta lá a sua usina, vai ter a geração de energia, a gente tem que estar no máximo, né? O nome que fala é performance ratio. A gente tem que estar com a performance lá em cima, né, para poder ter esse retorno. Entendi. Aí a performance lá em cima tem um custo de manutenção um pouco maior, né? Você tem uma... aí sim, você falou da manutenção, que eu me perdi um pouco, desculpa. Essa questão da manutenção, eu tenho equipes locais, se for próximos às cidades que tem pessoas com subsídios, muitas vezes as usinas 50, 60, até 70 quilômetros da cidade principal, uma cidade que tem lá um alojamento, uma casa, enfim. E tem pessoas, porque quando tem grandes projetos que chegam nessas cidades, a gente tem apoio de Senai, apoio de instituições de federais para estar fazendo a profissionalização desse pessoal. Então, você consegue ter mão de obra local, mas eu tenho também, até na minha equipe atual, pessoas remotas, que está ali. Tem 4 que estão no Piauí, daqui a pouco eu preciso fazer um diagnóstico, a manutenção mais especializada no Ceará, mobiliza essa equipe para o Ceará, com ferramental e tudo. Então, assim, às vezes essas equipes que eu já tenho fixas locais, eu já deixo pessoas estratégicas lá para estar atendendo as outras usinas da região que não tem, são usinas que é até 100, 150 quilômetros, 200 quilômetros. Tem um que ele já sabe, pega o carro, ele vai lá, faz... Porque muita coisa a gente consegue fazer um monitoramento de manutenção remoto, viu? Eu consigo hoje ver qual é o problema do equipamento remotamente, mas muitas vezes você tem que estar ali para saber se realmente foi uma causa externa, ter uma análise em garantia, o que é que pode ser feito. Então, o profissional ele estando em loco, o diferencial da assertividade e do diagnóstico é muito melhor. Então, muitas vezes, tem empresas que têm sua equipe de manutenção e eu mando o meu para ficar ali. Tem muitas empresas que eu tenho os meus, que estão ali já fazendo a manutenção e monitora 100%. E muitas vezes eu tenho equipe itinerante, que vai estar ali fazendo, cai um raio, e parou 20 equipamentos. Ele vai lá, ele realmente vai fazer o monitoramento do que se a estação meteorológica estava ok, enfim. Legal. O Samili, né? A gente fala de manutenção porque gosta, e eu vejo em você muito genuíno o prazer que você tem de trabalhar nessa área, né? A gente... Não, eu sou apaixonada pelo que eu faço, que me pergunta. Poxa, É uma legal, cara. cachaça, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. Não, isso é legal porque, cara, eu tenho certeza que você deve motivar pessoas aí, engajar pessoas, né? O nosso trabalho ocupa grande parte da nossa vida. Então, se a gente consegue trabalhar com aquilo que a gente gosta e consegue proporcionar, né, esse tipo de motivação para as pessoas, é lógico que nós precisamos ganhar dinheiro, né? A gente sempre fala sobre isso, mas é tão bom fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sente bem, trabalhar com pessoas que curtem demais o que faz e topam num sábado à tarde, né, nesse calor, tá falando sobre manutenção, tá falando sobre aí colaborando e tudo mais. E aí,
como todas as nossas entrevistas, né, a gente fala da parte técnica, igual a gente falou, sobre tendências. É muito bom ver os relatos, né, das pessoas que nos escutam. Por exemplo, tem gente que conhece de energia solar, de eficiência energética, e com certeza vai ver a nossa conversa, vai assistir a gente, nosso programa, seja no LinkedIn, seja no YouTube ou no Spotify. Ele vai vai ter uma visão melhor, né? E agora, já caminhando para o nosso final, né, tentando seguir o padrão que a gente tem nas nossas entrevistas, como a gente está falando de pessoas agora, você é uma pessoa que está fazendo muita diferença aí, né? A gente, na nossa área de manutenção, graças a Deus, existe uma mobilização, né, para ter cada vez mais mulheres, né, na manutenção, na operação, e a gente está conseguindo ver isso através das vagas afirmativas, né, que é uma ótima ideia, uma solução para resolver um passivo de anos, de décadas, né? E você tem motivado com certeza pessoas aí. O que eu queria te pedir agora, assim, nossa manutenção com propósito no nosso canal. Qual você acha que é a diferença, o diferencial, na verdade, de profissionais? Pode dar o exemplo de pessoas que trabalham com você. O que você acha que a gente pode ter de performance, mais nosso jeito de fazer as coisas, que você acha que é o diferencial? A gente falou sobre a ideia de engajar, né? Mas hoje, quando você escolhe alguém para o seu time, o que você consegue ver, abrindo os olhos, capacidade técnica, o que você acha que é o diferencial da gente que gosta de manutenção? O comprometimento, primeiro o entendimento, o profissional, para ele ser assertivo nos números e nos resultados, ele precisa saber exatamente o que ele está fazendo. Eu mesmo, como tenho equipes espalhadas no Brasil inteiro, às vezes, se eu falar, eu tenho que ter a forma de falar. Porque tem profissional que, às vezes, fazer uma gestão é você conhecer seu profissional por completo, ponto um. Eu sou gestora, eu gosto do que eu faço, eu acredito em pessoas, que isso, para mim, me ajuda bastante. E eu tenho resultados extraordinários com as minhas equipes, justamente por isso. Segundo, é o gestor, o líder, entender que aquele profissional ele precisa compreender. Para ele ser comprometido, ele tem que saber exatamente o que precisa ser feito. Não tem muito tabu. Ele pode ser técnico, o essencial, mas às vezes ali em campo, você precisa do comprometimento dele e precisa entender que ele compreendeu o que precisa ser feito. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Muitas vezes eu já encontrei outras equipes em outras companhias, profissionais que não sabem o que está fazendo, nem o porquê está fazendo. Ele tem um embasamento técnico, ele tem o conhecimento, mas às vezes ele não entende por algum motivo que seja. Então, a questão da comunicação, você se comunicar muito bem com sua equipe, chegar e falar mesmo, cara, você entendeu que a gente precisa fazer, a nossa missão, eu digo que eu tenho uma equipe que é BOP, eu tenho uma missão para fazer. E eu escrevo ali bonitinho e pergunto, gente, vocês têm dúvida do que vocês precisam? Tenho, Samir. Então, pronto, vamos lá de novo. E a gente tem os procedimentos a seguir. Então, um profissional que ele é comprometido, se ele não entender qual é o propósito dele ali, se ele não entender qual foi a atividade, ele vai sinalizar para você. Ele vai falar com você, poxa, ó, eu tô com dificuldade nisso aqui ainda, eu não sei se eu sou capaz. Tem uns que acreditam até que muitas vezes não é capaz de desenvolver. Eu sempre digo, cara, você é capaz sim, você é comprometido, você está ali, vamos junto que dá certo. Tenta entender o que você precisa fazer isso aqui. Então, essa questão da sua comunicação e o comprometimento do profissional, para mim, é a colaboração. Você precisa ter pessoas. Eu tenho pessoas, as pessoas que estão na minha equipe são pessoas que eu confio plenamente. Eu posso confiar se eu ligar a qualquer horário. O que eu precisar além da colaboração, eu tenho. Mas isso precisa ser conquistado. Isso precisa ser conquistado. Então, você fazer um papel de gestão, às vezes eu digo, é muito mais psicologia, é muito mais você entender o profissional, porque o profissional ele é humano, né? Ele tem família, ele tem altos e baixos. Tem profissional que não é tecnológico, cara. Eu tenho operadores na minha equipe que vai me entregar tudo escritinho, assim, sabe? E se eu ficar, eu vou estimulando. Mas se eu mudar ali de vez, digo, olha, eu só quero se for assim, ele vai travar muitas vezes. Aí você vai estimulando, vai mostrando a importância que ele tem, o tempo de que ele vai ter se ele começar a fazer pelo computador. Então, aí você desenvolve o profissional, é excelente, é extraordinário ver. Eu tenho muitos operadores hoje na minha equipe que são supervisores já. E na época que eu fiz o indicativo, até eles mesmos falavam, velho, mas eu sou capaz. Eu digo, mas muitas vezes você não sabe. Eu vou lhe mostrar o caminho e a gente vai trabalhar juntos aí para desenvolver isso que precisa. Mas aí é isso. O ponto crucial, voltando, é o comprometimento. Acho que a pessoa comprometida, não tem o que dizer. Você pode contar ali e você vai ter sucesso, você vai ter. Desenvolver equipe é importante para os resultados. Isso para mim é o Perfeito. Eu acho, crucial.
Eu acho que é assim, fazendo uma analogia, né? Como a gente falou que o ESG, que tem a sua produtividade, é importante, né? Pelos incentivos, mas também porque é real, é uma melhoria real. É igual quando a gente fala de pessoas, né? Ter uma equipe unida, engajada, integrada, com uma boa comunicação, não é romantismo, né? A gente costuma falar que a equipe não é uma família, não é uma família igual a gente tem em casa, por exemplo. Mas essa comunicação, essa capacidade de se comunicar, de integrar, ela é eficiente, né? E a gente tem, como você falou, você citou, você falou, tem equipes com bastante produtividade, com resultados excepcionais por causa disso, né? Por lidar com pessoas. E isso é uma dica para a gente aqui, né, do Rio de Janeiro. Quem assiste, na verdade, a maioria do público é aqui do Rio de Janeiro, do nosso canal, de que a gente consegue, a gente fala do Y, né, do profissional, que ele começa a evoluir, né, assim como você contou a sua história, e vai ter uma hora que ele vai ter que escolher entre gestão né, e a parte técnica. A mudança da chave é o principal, porque, um exemplo, eu tenho operadores que viraram supervisores, e para eles entenderem que a atividade de campo ali em si precisaria diminuir um pouco mais, é complicado. E você também não pode chegar de vez e falar, meu irmão, você se supervisou agora, pelo amor de Deus. Minha dica, cadê o relatório? Ah, não, mas eu não fiz um relatório porque eu estava... Não, você precisa agora, a partir de hoje, você tem que me entregar o relatório. E aí você mostrar a importância daquela entrega que ele precisa ter. Essa mudança de chave não é tão fácil, não. Mas ela existe. E se você tiver líderes, gestores ali te direcionando de uma forma assertiva, é só sucesso. Não tem para onde correr. É muito bom. Eu tenho pessoas que não estão mais na minha equipe hoje, que me ligam às vezes e falam, poxa, lembra que você sempre acreditou em mim e tal. Você vê pessoas que desenvolveram. Para mim, isso não tem preço. É o propósito. Meu propósito é impactar pessoas positivamente aí dentro das manutenções, dentro do meu conhecimento. Então, isso para mim faz toda a diferença. A gente, quando grava as nossas entrevistas, eu sempre tomo cuidado, né? Primeiro, de falar mal de pessoas jamais aqui, né? De Sim, não falar sim, mal. sim, não E, dá. e até para ficar falando bem, muito bem, né? Fica aquele clima, poxa, esse cara tá puxando o maior saco, né? A gente sempre toma cuidado com isso, né? Mas assim, o que você falou é exatamente isso, né? E aí a gente está se conhecendo melhor na nossa entrevista, né? Eu faço questão de não manter um contato muito próximo antes da entrevista, porque a ideia é perguntar de forma natural, o que eu não entender, o que eu precisar, eu quero me fazer por voz das pessoas. Mas, por exemplo, a minha função hoje é supervisor, né? E sou um cara muito de campo. Então, quando você está falando, eu falei, nossa, tá falando comigo aqui, né? Às vezes você quer ir lá para campo e você não adianta, você tem que saber qual é o seu papel. E todos os papéis são importantes. É lógico que cada um profissional vai se identificar. Tem pessoas que vão realmente querer ser aquele cara mais de campo mesmo. E que bom que existe essa diversidade, porque é assim que a gente se complementa e consegue alcançar, né? Poxa, Samuel, é muito bom falar com uma pessoa da Bahia. Nunca fui aí, tá? Tá convidado. Vamos marcar depois, por favor, para a gente fazer um podcast, tanto aí no Rio quanto você aqui. Porque, cara, na frente à praia, ver um lugar Poxa, para ver o legal. marzão. Vai ser bem legal, viu? Tá Legal. convidado. Falando agora de primeira mão, né? A gente tem outras pessoas que já foram entrevistadas. A gente vai no final. Ia ser no final do ano, não sei se vou conseguir ter tempo, mas daqui para frente devem juntar 10 pessoas que participaram do podcast para fazer uma entrevista geral aí, para a gente juntar todo mundo, né? Pessoas de diferentes Sim. áreas, e vai ser bem legal. A ideia é a gente seguir impactando vidas, né? Impactando profissionais, para que a gente possa ser cada vez mais relevante na nossa área e animando as pessoas, né? Hoje é sábado que a gente está aqui trocando uma ideia. Amanhã é domingo e eu tenho certeza que tanto você quanto eu, na segunda-feira não é um pesar trabalhar. Pelo contrário, a gente está Não. feliz e é possível a gente buscar essa felicidade, esse comprometimento, porque o resultado vem quando a gente se esforça, quando a gente tem propósito, quando a gente sabe o que está sendo feito, as coisas acontecem. Olha, muito prazer. Muito bom falar com você. Espero que a gente tenha contribuído. Eu tenho certeza que a gente contribuiu tanto da parte técnica, das pessoas entenderem um pouco do seu trabalho, né, da relevância e também do que a gente pode ter de prévio daqui a um tempo, a evolução, as tendências, e também falar com uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de trabalho. E eu quero te pedir para que você dê as suas considerações finais, aí, dá um tchau para a galera, para se despedir, falar um resumo aí um pouco do que você falou. Fica à vontade, tá bom? Vou apertar até o meu mute aqui para não atrapalhar. Não, então, eu gostaria de agradecer também imensamente esse ponto de estar aqui, mulher, representando a minha Bahia, representando Salvador,
né, trazendo o propósito, que sempre é meu propósito, essa questão é muito importante para mim, como profissional, como desenvolvimento, né, pessoal. E assim, deixar essa mensagem assim que a gente trabalha, eu trabalho com essa questão de renováveis justamente com esse propósito de estar trazendo aí um mundo melhor, de estar impactando pessoas de forma positiva. Então, para mim, foi uma honra imensurável estar aqui falando um pouquinho, compartilhando um pouquinho do meu pouco conhecimento que eu tenho aí com vocês. A gente compartilha informação e a gente acaba aprendendo cada vez mais. Desejo sucesso, né? Seu podcast, sucesso, seu canal. Contem comigo, tá? Estou sempre aqui à disposição. Possivelmente, futuramente, pode vir para estar falando de algum outro tema. Que eu conseguir agregar, eu vou estar sempre à disposição. Gratidão. Legal, legal, obrigado. Ó, fica ligado porque, exemplo, a gente vai entrevistar pessoas de outros estados ainda, né? E com certeza, se a gente voltar a falar desse assunto, eu devo te chamar para uma nova participação para me ajudar, né? Com certeza, se a gente for entrevistar alguém de outra área, ou melhor, dessa mesma área, de algum outro estado, com certeza você vai ter muito a contribuir. Você faz parte agora do seleto grupo de amigos que eu tenho, Maravilha, né? Que a maravilha. gente, que a gente vai falar, temos um grupo do WhatsApp aí que, se você permitir, vou te colocar também. E Faz bom, parte. e para você que nos assiste, muito obrigado. A gente fez questão de colocar, né, no Spotify também, porque, como eu estava falando com a Samília um pouco mais cedo, aqui a gente às vezes gasta 1 hora, 2 horas de transporte para chegar no trabalho. E aí não dá para ver vídeo, você coloca no Spotify lá, você consegue ouvir. Então, a nossa entrevista, além de estar com uma prévia no LinkedIn, né, que eu não coloco todo, coloco sempre uma chamadinha, no YouTube vai ter a íntegra da nossa conversa, vai poder olhar para a gente, né, ver o videocast, ver o vídeo, o áudio, e também no Spotify você vai poder ouvir e acompanhar a nossa conversa, que nós esperamos que tenha sido relevante e que tenha sido muito agregador. Samile, muito obrigado mais uma vez e vamos para cima, vamos viver aí, viva a manutenção com propósito, tá, minha amiga? Embora. Obrigada. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço, tchau, tchau, tchau para vocês.